queridos amigos! Começa mais um podcast bíblico. Esse é o espaço onde a gente aprende mais da palavra, da revelação divina. Espero que você tenha feito seu dever de casa, hein? Eu sempre peço para que você leia no dia anterior ali qual vai ser o capítulo do dia, para que você chegue aqui pronto para receber todo o entendimento. Aqui a gente não vai ler versículo por versículo, mas vamos destacar os assuntos centrais e os versículos que mais nos chamaram a atenção. E eu te convido a ficar até o final, porque é muita coisa boa, né? Falar da palavra, falta tempo. Essa é a verdade para falar de todos os assuntos que chamam a atenção, de todos os ensinamentos que o Salomão, o rei mais sábio que já existiu, né, deixou aqui registrado para que a gente pudesse aprender. Né? Então vamos agora trilhar esse caminho de sabedoria, continuar nessa jornada. Hoje estamos em Provérbios capítulo 8 e eu estou aqui na companhia de ótimos amigos e gostaria aqui de apresentá-los mais uma vez, porque já é a segunda vez que eles estão juntos com a gente, né? E eu começo com ele, o pastor que está na IIGD Merck, o pastor Davi Santos. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia, que alegria estarmos aqui mais uma vez nesse podcast bíblico. Eu tenho a certeza que vai ser proveitoso. Vamos aqui estudar a palavra e ter um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento. E hoje falando da sabedoria, né? Provérbios é o livro da sabedoria. É isso aí, desde o capítulo 1 ao capítulo 31, Salomão sempre reforça. Tem gente que olha e pensa, nossa, mas é até repetitivo. Todas as vezes ele fala para você atentar os seus ouvidos, guardar no seu coração, para você pôr em prática. É porque tem resultado. Ele não iria colocar essa informação várias vezes de uma forma qualquer. Não, ele foi intencional. Então que a gente possa guardar realmente isso no nosso coração e praticar. Até porque só ler, só você entender aqui, não vai fazer muita diferença se você não colocar esse conhecimento em prática. Na verdade, pastor Ednilson está com a gente também, pastor da IIGD Bangu. Seja muito bem-vindo. Júlia, é um prazer estar aqui novamente com vocês, nesse programa tão abençoado, esse podcast bíblico que enriquece, né? Só faz as pessoas entenderem a importância da Bíblia na vida deles, quanto ela pode sustentá-los, fortalecê-los e engrandecer. Então, assim, que vocês estejam bem atentos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre isso. E eu tenho certeza que você foi preparado para assistir esse programa de hoje. Pastor Ednilson, que também é o apresentador do programa Conexão. E aí, pastor, como é que tá esse programa aí? Eu sei que é bênção. Poxa, o Conexão tá uma bênção, Júlio. Graças a Deus. Tem sido uma bênção muito grande o programa. Também é um pouco parecido com o podcast, né? O nosso programa. Mas é bem mais denso, né, pastor? São assuntos mais porque aí vem assim, assuntos bem pesados que a gente tem que destrinchar de uma maneira leve para não ficar tão ruim. Mas tem sido bom, tem sido bênção. Deus tem trazido alguns pastores ali que eu entrevisto também e tem sido muito bom. Glória a Deus. E que dia que vai ao ar para a pessoa de casa ficar ligadinho? O dia, o horário? Então, terça-feira, quinta... Na verdade, está indo quase a semana toda agora, né? Está sendo reprisado, inclusive sábado de manhã, no canal da Hit Repórter, né? Que tem em São Paulo. Me fugiu o nome exato, da Hit Notícia. Hit Notícia? Quase que foge. Voltou. Hit Notícia. De manhã e à noite também tem passado. E no canal 10, né? No canal 10, o nosso CJC é passado toda terça, 13h e 17 horas. Isso aí. Você vai receber muita coisa boa lá do programa Conexão. Já acompanhei alguns programas e realmente é benção. Se você nunca viu... Tem no YouTube, pastor? Chega a ter no YouTube? Sim, Conexão... pastor Ednilson Lima. Aí, perfeito. Porque se for colocar Conexão, eu vi lá, fui tentar achar, eu não achei meu programa. Eu falei, mas eu não tô achando meu programa, né? Aí colocaram o meu nome, porque quando eu coloco Conexão, tem várias conexões. Aí, Conexão, pastor Ednilson Lima, aí aparece. Perfeito. Se você perdeu algum programa, corre então lá no canal do YouTube, que você vai ficar por dentro de tudo que já foi tratado, em temas muito importantes que vão abençoar a sua vida. E hoje estamos em Provérbios, capítulo 8, e antes de começarmos a leitura, sempre apresentamos esse momento a Deus e convidamos o Espírito Santo para estar aqui do nosso lado, né, nos dando aqui a revelação correta, o entendimento acerca da palavra. Ele é o autor. Então, pastor Davi Santos, o senhor dá essa bênção para a gente no dia de hoje? Com certeza. Vamos falar então com Deus. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, aqui nesse dia. Estamos reunidos porque nós temos esse anseio, esse desejo de conhecermos mais, de aprendermos mais
de nos aprofundarmos na tua palavra, porque isso só vai nos fazer bem, isso só vai nos dar entendimento, e hoje que o Senhor possa nos dar mais uma vez a verdadeira sabedoria, em nome de Jesus. Amém, que assim Amém. seja. Se nós pedimos, Ele nos concede. Se a recebemos. gente bate a porta nos será aberta, assim nós cremos. Então, nós estamos aqui em Provérbios, capítulo 8, e nós podemos dividir em 2 grandes blocos esse capítulo. Começando do versículo 1 ao versículo 21, o título que está aqui para mim é a excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. E a segunda parte, logicamente, do versículo 22 até o 36, que vai dizer sobre a sabedoria existir desde a eternidade. Parece confuso. Desde a gente usa para um passado. Eternidade, na nossa visão, é futuro. O que Salomão quis dizer aqui? Que a sabedoria existe desde a eternidade. Já já a gente vai compreender melhor. Mas vamos começar do começo. No capítulo 8, versículo 1, diz assim: não clama porventura a sabedoria? E a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. Então, a gente pode perceber aqui nesses primeiros versículos, né? O versículo 4, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A gente pode perceber que a sabedoria, ela se encontra disponível. Assim como o pastor orou aqui pedindo por sabedoria, em Tiago nós aprendemos que também podemos orar pedindo ao Senhor e Ele nos concede. E sem lançar em rosto, na verdade, a todos dá livremente, mas precisamos pedir com fé e buscar pela sabedoria, o que nós aprendemos em Provérbios, mas Ele está disponível. Ou seja, permanecer na ignorância passa a ser uma opção, então. Exatamente. Então, eu me lembro até lendo assim a palavra de Deus, o que está no nosso coração vai aflorando, né? Vai assim sendo trazido à vida. E eu me lembro que o próprio Deus é a sabedoria. E Ele diz: buscai-me enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Então, a sabedoria, ela está bem pertinho de nós. A partir do momento em que você abre a Bíblia, sabe, você reflete em Deus, nas coisas de Deus, você, assim, volta os seus pensamentos a Deus, você vai estar sendo uma pessoa sábia, prudente. Mas a pessoa que não busca, ela vive de qualquer forma, ela vive na farra, ela vive da maneira dela, do jeito dela, ela não vai estar sendo sábia à luz da palavra de Deus. E aí ela não vai ter os resultados que talvez ela gostaria de ter na vida dela. Ela vai ter o contrário da sabedoria, ela vai ter a ignorância. Exato. A ignorância espiritual, né? Porque ela não quer buscar, né? É como a Júlia falou, né? Como você falou, é uma opção mesmo. Então, eu decidi, eu vou buscar. O Tiago 1,5, né? 5,1. Ele fala que tem que buscar, que a sabedoria busca Deus. Tudo, é 1,5, um versículo 5 que fala. E ele fala que Deus vai dar liberalmente. Ele tá... Eu penso que Deus tem um desejo de liberar sabedoria pra gente. Mas se a pessoa não quer também, ele não vai forçar a pessoa. Se ele não tivesse esse interesse... Ele não vai arrancar sua cabeça e colocar dentro da sabedoria. Ele é um Deus educado, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir... Quem mete o pé na porta é outro, não é ele. Ele não mete o pé na porta, não. É um convite. E se ele não tivesse interesse em ver você no caminho da sabedoria, Provérbios não estaria aqui, a própria Bíblia não estaria aqui para te mostrar qual que é o caminho da vida, qual é o caminho correto. E aí eu percebo aqui no versículo 5, lendo na Arque, diz assim: entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Aí eu fui buscar na linguagem de hoje. Vocês chegaram a ler? Eu gosto de estudar com outras versões que ampliam o entendimento. Aí na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz assim: você é jovem e sem experiência? E a gente fala aqui para um canal da juventude, não é verdade? Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. E aí, relembrando até o que a gente estudou no capítulo anterior, no capítulo 7, no versículo 6 e 7 diz assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu vi, entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo. Naturalmente, esse período da juventude é um período onde o jovem não tem experiências, né? Não teve ainda, não passou por todas as fases, como a gente vê Salomão já em Eclesiastes, ele com uma outra cabeça também, né?
Então, a gente vê que sem a sabedoria, vai ser muito difícil o jovem se manter no caminho. Sem a instrução do Senhor, o jovem facilmente pode entrar por um caminho tortuoso. E aí a gente reforça essa importância do jovem buscar sabedoria, né, pastor? Exatamente. E nós buscamos na reflexão em Deus, na palavra. Deus é a própria palavra. Jesus é o verbo vivo de Deus, o verbo se fez carne, que habitou entre nós, a palavra de Deus. Então, a pessoa, ela precisa buscar. Assim, ele fala sobre o jovem, né? Um jovem que é tolo, um jovem que é assim, inexperiente. Tem muito jovem tolo, inexperiente? Tem, mas tem também muitos jovens sábios. Que escolheram o certo, né? Porque estão ouvindo a voz da verdade, estão ouvindo a voz da palavra. Eles estão se entregando a Deus, então tem sido esse jovem assim sábio. Mas existem também aqueles que têm mais idade, que têm faltado sabedoria. É verdade. Que, assim, têm procurado a tolice, que têm vivido de qualquer maneira. Então, é muito da pessoa buscar o que ela vai escolher, assim, ouvir na vida dela, né? No Salmo 119, no versículo 130, que eu peguei a King James atualizada, diz, né, a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Ou seja, a palavra, como o pastor Davi trouxe aqui, nos traz essa sabedoria, a fonte da verdadeira sabedoria. E o jovem, ou o inexperiente, né, porque independe da idade, propriamente dito, precisa buscar isso redobrado, né? Porque olhando para a questão da idade, a gente pode perceber que o diabo investe pesado no jovem. Porque ele quer acabar com o projeto de Deus ali no ninho, logo no começo. Eu costumo, sempre quando eu prego muito para os jovens, né? Eu sempre falo, sempre penso, quando eu vejo a Bíblia falar de jovens, sempre penso do jeito que você falou. Né? Não é exatamente a idade, mas tem gente que tem até anos na igreja, mas é tão imaturo que eu penso que quando a Bíblia fala de jovens, está falando também dessa pessoa, que às vezes já está com o cabelinho branco, já está acima de 60, 70, mas ainda comete erros que jovens imaturos cometem, né? E Deus, eu acho que quando ele exorta os jovens, ele está mostrando para o jovem para buscar sabedoria, eu acho que ele está pensando nisso também, não só no garoto, não só na menina, mas né? Os inexperientes. Mas os inexperientes, que estão na igreja cometendo erros. Eu posso falar um testemunho rápido. Não é testemunho, não. É uma situação que aconteceu. Eu lembro que há uns anos atrás, uma pessoa me procurou, já quase 50 anos de idade, esse rapaz. E ele foi na igreja, estava desesperado, chorou, participou do culto. No final do culto, ele falou comigo, pô, estou me sentindo bem, queria que o senhor orasse pela minha mulher, né? Porque ele estava enfrentando uma situação, supostamente no casamento. Mas Deus mostrou no meu coração que tinha coisa errada. Eu falei assim, mas quanto tempo o senhor está casado com ela? Eu falei, não sou casado com ela. Eu falei, quanto tempo o senhor está nessa relação? Tem umas 2 semanas. E eu, mas como é que é? Vocês namoram? Eu falei, não, a gente se conheceu e eu levei ela para minha casa, que eu moro sozinha, ela está morando comigo agora. Falei, amigo, eu tenho que orar por muita coisa, menos por isso. Eu tenho que primeiro sentar e conversar com o senhor para a gente poder pegar e mostrar para o senhor que o senhor está indo num caminho que vai ser um caminho de sofrimento mesmo. E aí eu sentei para conversar com ele. Acho até que ele não gostou muito, né? Porque você confronta a pessoa, né? Quer dizer, em 2 semanas ele pegou uma mulher, colocou dentro de casa, a coisa não foi bem e ele estava lá na igreja chorando, pedindo a Deus ajuda para que sustentasse o relacionamento dele. Mas como que Deus vai entrar numa coisa dessa? Completamente avessa aos ensinamentos dele. Então falta sabedoria, falta inteligência, e Deus está aí, deixou 31 capítulos para a gente aprender sabedoria e inteligência, mas a pessoa às vezes não quer. Eu entendo que às vezes a pessoa vê a gente como, sei lá, como um gurus. Guru. Aquele que vai passar a mão assim, e vai dar uma palavra de efeito e a vida dele vai virar. O que a gente vai abrir aquele biscoito chinês lá, o biscoito da sorte. Vai dar a solução. Vai vir o que ela quer ouvir. Uma frasezinha para ouvir. E não é assim. Aí alguns ouvem e ficam, alguns não querem ouvir. Mas eu acho que quando fala de juventude, está falando de tudo isso. E tanto os pastores como a própria palavra estão aqui para instruir. A gente sempre vai bater na mesma tecla de você colocar isso em prática. De nada adiantaria ele ouvir o conselho do Senhor e permanecer ali da mesma forma. Precisa haver mudança. A palavra, ela é luz, ela vai mostrar aquilo que está errado, ela vai indicar qual que é o caminho correto, mas a gente precisa praticar. Assim como numa eventualidade, você precisou ir ao médico e ele passa um antibiótico para você. Para você tomar por 7 dias, tá o horário certinho, aí você não faz. Aí você não
não vai ter o efeito desejado. E você pode culpar o médico depois, se você que não fez. Você procurou, Não adianta. né, e depois não seguiu a orientação. Sim. É preciso praticar. A gente lê a Bíblia. Eu até comentei isso num dos primeiros que a gente gravou aqui de Provérbios, que eu vi um vídeo que falava assim, quando eu estou lendo Provérbios, eu começo a me identificar com um tal de tolo que aparece aqui toda vez. Gente boa. Gente boa esse tal de tolo. Poxa. Vacila que só. A gente lê a Bíblia e precisa comparar como é que está o nosso estado e qual que é o estado que a gente quer chegar e começar, mesmo que por pequenas mudanças, mas como foi o Anderson que falou, né? Se você melhorar 1% por dia, no final de um ano já foi 365% melhor. Então, mesmo que você faça um pouquinho mais, compare a sua vida com a palavra, ela que é o nosso espelho. E o que precisar mudar, muda com urgência, porque é para o seu bem. Continuando aqui o nosso estudo, no versículo 9. Os senhores querem destacar alguma coisa que eu acabei pulando aqui dos outros versículos? Podem ficar à vontade. Por enquanto, não. Tudo bem. Então, vamos para o versículo 9. Eu vou ler aqui na versão ARC, primeiramente, diz: todas elas são retas para o que bem as entendem e justas para os que acham conhecimento. Aí na NTLH diz: para a pessoa que tem compreensão, né, sabedoria, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem tem conhecimento. Aqui já me chama a atenção de que, primeiramente, o sábio, ele consegue reter aquilo que é bom, não é verdade? De experiências, de alguma conversa que ele teve com uma pessoa, até de algum filme que ele assistiu, ele consegue reter o que é bom, consegue separar, consegue compreender as coisas retas e consegue também ter o discernimento de perceber alguma coisa errada, sabe filtrar, né? Porque os nossos olhos, ouvidos são portas para o nosso coração, então ele sabe filtrar também. Pulando agora para o versículo 16, diz assim: por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu queria destacar aqui primeiro o versículo 16 e em seguida o 17, né? Porque na NTLH, estou trazendo muito essa tradução no dia de hoje, né? Mas é que é para ampliar o nosso entendimento. Diz assim: os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Aqui ele traz de forma mais simplificada. E quem é essa autoridade? Quem é esse juiz, esse governador? Você. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Você tem autoridade por meio de Jesus. Ou seja, você também está debaixo dessa bênção. Você também é essa pessoa importante na terra. Se não fosse importante, se não tivesse valor, Deus não enviaria o seu filho para morrer por você, não é verdade? Então, você tem valor e foi entregue a você esse governo. E a sabedoria, a inteligência, o discernimento que você pode pedir ao Senhor vai te ajudar a governar a sua casa, a você governar aonde você trabalha, você governar, você que é jovem, né? Na faculdade que você está frequentando, porque você tem essa autoridade e a sabedoria te ajuda a governar. Já ia falar de José de novo. Então, nesse versículo você tem uma vantagem, Júlia, nesse versículo, porque ele fala assim: por mim governam os príncipes e os nobres. Né? Então, é nobre, entendi, né? Wilson nobre, boa Júlia sacada, nobre. boa sacada. Né? Nem então, tinha ela leva uma vantagem sobre nós. Né? Agora, no meu caso, quando eu leio a Bíblia, é quando fala todos os santos. Aí eu já sou Davi E Santos. aparece bem mais do que os nobres. O meu já é Lima, mas no caso dela, né? A Bíblia fala que todos os nobres já reinam com ele, né? Governam junto com ele. Então, ela já tem uma vantagem sobre nós. Já tem. Nem eu tinha percebido essa. Então, príncipe e os nobres, sim, todos os juízes da terra governam através dele. Eu acho que o problema todo aqui é você não se deixar governar, né? E isso é difícil, sabia? Isso não é assim tão fácil. Porque você decide ir por um lugar e Deus fala, não vai por ali, mas você, no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua inteligência, você entende que aquilo é o correto e Deus fala, mas eu não quero, né? Eu não quero que você vá por esse lado. Eu quero que você vá pelo outro. O outro vai ter mais luta, mais aflição, mais angústia, mais dificuldade, mais aperto. Mas Deus está mandando ir por lá. Então, nessa hora, é a hora que você está deixando Deus te governar. Porque quando você faz algo
que você quer fazer. Aí você diz, mas Deus me deu essa bênção. Tá? Pô, você está soltando fogos. Você queria e Deus te deu. Mas quando você quer alguma coisa e Deus fala assim, mas eu não quero isso para você. O que eu quero é isso aqui. Mas esse caminho vai ser mais árduo, vai ser mais difícil, vai ser mais penoso. Aí ele fala, não, mas é isso que eu quero. Aí essa é a hora de você ver se você colocou o seu governo na mão de Deus ou não. Governam aqueles que se permitem que ele governe, que ele direcione para governar. Aí você é um príncipe, é um nobre. Né? Por isso que é vantagem. E no versículo 17, que eu já acabei lendo aqui junto, né? Diz que os que de madrugada me buscam acharão. A gente vê que se você quer sabedoria, você precisa pagar o preço para isso e fazer o que ninguém está fazendo, Sim. né? O normal, né? O comum é de madrugada você descansar, você está dormindo, se preparando para mais um dia. Só que a pessoa que faz o que ninguém faz, ela tem um resultado que ninguém tem. Então, você quer ter alguma coisa fora do comum, então tenha também um comportamento, tenha hábitos fora do comum, aqueles que buscam de madrugada. A gente usa bastante esse versículo para falar os que buscam a Deus de madrugada o encontrarão. O próprio Deus é a sabedoria. Mas aqui ele fala, a própria sabedoria está falando. Assim, é atrelado. Deus é sabedoria. Então, se você busca a Deus, sabe, de uma forma como ninguém busca, você vai encontrar. O próprio Salomão, ele foi assim. Olha, quem está escrevendo foi o Salomão. Ele fez algo que ninguém fez para Deus. Até os dias de hoje, ele foi lá, ofereceu 1000 holocaustos de uma forma assim que... Um lugar mais alto, né? Um lugar mais alto. Como é que foi para subir tudo isso? Como é que foi para fazer, né? Então, assim, deu trabalho. Muito. Deu trabalho. Imagina você matar 1000 animais assim. Só subir já ia ser difícil. Só subir. Não, teve toda uma organização, todo né, um cronograma, uma organização, porque ele subiu com aqueles animais todo no lugar mais alto. E sacrificou, né? Exatamente. E Deus honrou aquele sacrifício. Ele encontrou a Deus, encontrou a verdadeira sabedoria. E ele vai até falar no próximo versículo 18, né? Ele fala sobre isso, que quando você encontra a sabedoria, você encontra a riqueza. Uma consequência, né? Honra. Riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Então, a verdadeira riqueza é a palavra de Deus. E está sendo falado por alguém que vivenciou, né? Não é alguém falando por falar. Ele vivenciou isso. Ele se esforça, sacrifica, vai lá no mais alto, no cume do monte, faz tudo aquilo e ele vive riqueza, honra, riquezas duráveis. Tudo isso aqui ele viveu, né? Sim. Então ele sabia o que estava falando. Fala Por experiência. Só uma coisa que eu queria só colocar bem rapidinho é que, assim, muita gente, cristão, né? Muito crente, leva isso no pé da letra. Então, só quer orar de madrugada. Né? Porque a concorrência é menor, eles falam assim. A concorrência é menor. Tem menos pessoas orando, né? Então, assim, é até bom orar de madrugada, de vez em quando eu faço isso. Mas o missionário costuma dizer, a noite foi feita para dormir. Vocês já viram o missionário falar isso. A noite foi feita para dormir. Então, tem que entender que buscar de madrugada é fazer aquilo que outros não fazem, né? Você sair do mesmismo, né? A gente até aprendeu aqui em capítulos anteriores sobre a sabedoria e o equilíbrio. É preciso ter o bom siso, o equilíbrio, o bom senso, porque é isso que vai te dar também para você não levar tudo ao pé da letra, não é verdade? Sim. E aí, seguindo aqui que o nosso tempo já está acabando, se você quer 1 hora de podcast, manda aí no nosso Instagram que a gente tenta aumentar esse tempo aqui para conseguir falar de tudo. Do versículo 22 ao 36 vai falar sobre isso, que eu até comentei no início. A sabedoria existe desde a eternidade. Pastor Davi, o que significa isso? Desde a eternidade? Tá falando sobre o que aqui? Eternidade é algo que é eterno, né? Ou seja, sempre vai existir e sempre existiu. Então, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Antes de haver abismos, fui gerado. Então, na criação, ali antes do início de tudo, né, que está registrado na Bíblia, eu creio que já havia assim, muitas coisas antes, na eternidade, né? Coisas assim que o apóstolo Paulo falou são inefáveis, são revelações que a gente não tem ainda hoje, mas um dia eu creio que nós teremos. O próprio Deus estava ali na criação, a sabedoria, e por essa sabedoria foi tudo criado. Sim, o senhor concorda, pastor Ednilson?
Concordo. Não vou discordar. Pode discordar também, pastor. Não, eu concordo. Eu só Discorda acho que a gente aprende eu só também. acho que a eternidade, assim, ela não tá falando só de Virou futuro. conexão agora. Tô brincando. Eu só acho que a eternidade, ela não é só futuro, né? A eternidade, ela vai lá atrás e ela volta. É algo sem início, sem fim. É um O ciclo. alfa e o ômega, Que o é princípio e difícil o a gente fim. compreender com a A nossa mente humana, a gente fala de eternidade, a gente pensa lá na frente, mas não é isso. Ele é o princípio e o fim, ele é o início e ele é o fim, é o alfa e o ômega. Então, quando ele fala de eternidade, ele fala de movimentação num tempo interminável, né? Então, assim, tanto que a sabedoria fala no passado, eu fui ungida. Pode reparar que ela fala, E desde a geralmente eternidade se refere a fui passado. ungida, fui. Não você, lá na frente, na eternidade. Então, lá, antes de tudo começar, antes de Deus criar tudo, eu já estava com ele, já fui ungida para fazer junto com ele. E estou para toda a eternidade com ele. A gente se movimenta no tempo, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente o mesmo. Então, ele se movimenta no tempo diferente da gente. Por isso que ele é eterno, né? Ele se movimenta no tempo diferente da gente. Eu não vou para o lado científico, porque senão... Não, vira, brincadeira, senão não vira entendo Próximo nada, tema não entendo aí nada do disso. Conexão. Senão vira A conexão. sugestão. Tá vindo com a sugestão aí. E só para a gente concluir, eu vou ler aqui do versículo 34 ao 36, também na linguagem de hoje, que diz assim: aquele que me ouve será feliz, aquele que fica todos os dias na minha porta esperando na entrada da minha casa, ou seja, né, o que Deus vai falar comigo hoje? Pois quem me encontra a vida, e o Senhor ficará contente com ele. Olha só que coisa linda, né? Um filho que alegra o coração do pai, aquele filho que anda na verdade. E o versículo 36, mas quem não me encontra irá prejudicar-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Pastor Ednilson, você quer comentar esse último versículo antes da gente encerrar? Esse é o mais forte, né? Ele começa... Eu gosto disso, eu gosto de exortação. Eu acho que Deus me deu esse dom, o dom de exortar. Eu entendo que exortação é um dom, né? E eu acho que Deus me deu essa unção para exortar. E quando ele fala na Arque, né? Ele fala, mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Caramba, eu penso na nossa geração, principalmente. Quantos casamentos destruídos, inclusive dentro da igreja até. Quantos ministérios se acabando, quantas pessoas sofrendo. Com um pouquinho de sabedoria e inteligência, teria resolvido. Mas a pessoa não buscou isso, né? E Deus está falando, vocês estão amando a morte. Não é que ele queira que a pessoa perca o casamento, porque morte aqui não é exatamente o físico, né? E quantas doenças na alma que a gente vê hoje em dia. E aqui diz, o que pecar contra mim, ou seja, violentará sua própria alma. Quantas marcas, depressão, então, você vê aos montes, jovens se suicidando. E tudo isso é falta de amar a Deus. Jesus foi claro, né? Não dá para você servir dois senhores. Você vai amar a um e deixar de amar o outro. E é disso que está tratando aqui. Se você não ama a Deus e aborrece e odeia, a gente tem visto muitos atos de ódio, né? De repulsa com as coisas espirituais, né? Até no nosso país, infelizmente. E aí você vê que essa pessoa, mesmo que involuntariamente, ela tá... Eu acho que ninguém ama a morte... Ou deseja, né? Voluntariamente, né? Ela tá possuída. Tem algo... Não pela sabedoria, pela tolice. É verdade. É verdade. Versículo forte aí, pra gente encerrar e ficar refletindo, né? Que assim que terminar esse programa, que você já não vá para outro canal, já não vá fazer outra coisa, mas tire uns minutinhos e reflita sobre isso e comece a aplicar no seu dia a dia, a amar e a praticar a sabedoria. E agora a gente vai rapidamente ter aqui a participação do missionário R.R. Soares, o comentário que ele fez a respeito de Provérbios capítulo 8, e ele diz assim: neste capítulo, a sabedoria personificada faz um apelo aos homens a fim de que atendam à voz dela e andem segundo os seus ensinos, pois por meio deles alcançarão as riquezas duráveis e incorruptíveis. Em seu discurso, a sabedoria afirma que já existia antes da criação do mundo e estava no princípio quando tudo foi criado. Provavelmente, essas afirmações são uma referência ao Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação, visto que ele estava no começo com Deus e por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Ao final do discurso, lemos que aquele que atender ao clamor da sabedoria será bem-aventurado, porque encontrará a vida e o favor de Deus. Mas quem o rejeitar terá escolhido
a morte, hein? Infelizmente, que você escolha o caminho da sabedoria. Muito obrigado, missionário R.R. Soares. Obrigada a você aí de casa. Já passo aqui o dever para você ler Provérbios capítulo 9 e amanhã a gente vai ter aqui mais ensino da palavra. O título aqui, já um spoiler para você, é O Banquete da Sabedoria. Muita coisa boa. Eu aguardo por você amanhã, hein? Muito obrigada, pastor Ednilson. Eu que agradeço mais uma vez. Estou sempre à disposição. Que Deus abençoe muito o programa de vocês. Amém, pastor. Uma honra para a gente recebendo aqui mais uma vez. Obrigada, pastor Davi Santos. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite e Deus abençoe sempre aqui vocês. Amém, amém. Muito obrigada a você aí de casa. Fica aqui o meu abraço. Eu te aguardo amanhã em Provérbios 9. Fica com Deus. Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.